que eu tenho pensado sobre transição, sobre mudanças. E é tão interessante que quando você começa a caminhar com Deus, andando com Deus, ouvindo a voz de Deus, você vai ver que Deus fala muito através das circunstâncias que você está ao redor, né? As pessoas que você tem relacionamento. Deus vai usar os relacionamentos ao seu redor para falar com você. Deus vai usar pessoas para falar com você. E é impressionante como Deus começou a sinalizar isso dentro do meu coração sobre transições e mudanças. Eu lembro de uma vez que a nossa reunião de mulheres, eu acredito que nós estávamos no ano 2017 e nós íamos para o ano 2018, ou 2016, 2017, uma coisa assim. E nós tínhamos uma forma de conduzir a reunião. E eu lembro que naquele ano, nos primeiros dias da virada do ano, eu estava, sabe aquela hora que você está dormindo e está um pouco acordada, assim, que você passa pelo aquele sono e você acorda assim? Eu passei por aquele meio sono e um pouco acordada, e Deus estava falando comigo. Ele dizia assim para mim: filha, agora mudou, agora você vai fazer assim, assim, assim. E eu lembro que eu me acordei com as instruções muito claras, eu anotei elas, e eu compartilhei, eu falei: gente, agora vai ser de um outro jeito. E eu comecei a observar que na minha vida, por exemplo, a cada virada de ano, a cada tempos, são ciclos que se fecham. Eu estava lendo Daniel, que Deus é aquele que estabelece tempos e estações. Ele que, esses 365 dias, ou 366 dias, muitas vezes por causa do ano bissexto, ele foi feito por Deus. É o giro da terra ao redor do sol. A gente já aprendeu isso, né, na escola. E ela ainda vai girando em torno dela mesma. E faz todo, é um ciclo que se completa. 365 dias. E aí Deus começou a compartilhar comigo que é nesses inícios que Deus começa a fazer algo novo. Eu lembro que eu conheci o Telmo numa virada de ano, 96 para 97. Eu comecei a me lembrar que foi numa virada de ano que eu estava lá na praia e eu comecei a ver aquele magrelo. Aonde eu vi ele estava. Depois a gente foi conversar, saber ele estava me seguindo. Mas isso ele nunca admite, né? Ele não vai admitir nunca. Mas aonde eu ia, eu encontrava ele. E foi numa virada de ano que a gente se conheceu. 3 dias depois começamos a namorar. Fizemos agora, dia 3, 25 anos de namoro. A gente comemora o namoro até hoje. E eu comecei a observar que esses inícios de ano, eles trazem para nós algo novo, uma mudança, uma transição, algo diferente. Por mais que você não perceba, muitas vezes se você for olhar a sua trajetória, a sua linha do tempo, você vai ver como que Deus marcou em início de anos, mudanças drásticas na sua vida. Parece que a gente pensa assim, mas é besteira, porque é um dia igual ao outro. Eu lembro, né, quantas vezes a gente ouvia falar disso, mas existem coisas espirituais que só os espirituais vão entender. Aqueles que caminham com o Senhor. E eu comecei a perceber isso. E eu creio que Deus está nos transicionando e muitas mudanças estão ocorrendo. Tem uma palavra que está em Isaías 43, 19, que é uma palavra que aonde eu vou, alguém lê essa palavra, ou diz, Deus está falando comigo essa palavra, e aonde eu já parei de contar, a última contagem minha tinha sido 17 lugares, onde Deus tinha compartilhado também essa palavra, que diz assim: pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Deus está fazendo algo novo, principalmente com a igreja. Eu percebo Deus mudando a igreja, fazendo algo novo com a igreja brasileira, mexendo na igreja brasileira, nas nações. Escute o que eu vou falar, eu já falei isso, mas agora é muito mais real do que nunca. Agora vai despontar. Você vai começar a observar pessoas totalmente improváveis. Escute, mas não são pessoas improváveis no sentido de serem pequenas e escondidas. Deus também vai começar a usar pessoas que tinham uma grande visibilidade no mundo, e Deus vai usar elas, como Paulo. Paulo foi o elemento surpresa da igreja naquela época. Quando Judas traiu Jesus, escute isso, quando Judas trai, eles ficam em 11, não é assim? Porque Judas trai, não consegue um lugar de arrependimento, não consegue conserto, Judas se mata. Judas vai lá e se suicida. Eles ficam em 11. Entre eles, eles fazem uma escolha. Vamos preencher o lugar de Judas. Que lugar é esse? Vamos preencher. E aí eles fazem o quê? Eles chamam Matias.
Eles fazem uma escolha. Mas se você for olhar, o nome de Matias não aparece em nenhum lugar. Às vezes, quando nós escolhemos pessoas para entrar em lugares ocos e vazios da nossa vida, quando a escolha é sua, muitas vezes você vai escolher baseado no seu sentimento, na falta ou na carência. Que foi o que aconteceu com os discípulos. Eles escolheram alguém para completar os 12. Mas Jesus já estava de olho em alguém que era totalmente improvável, um perseguidor da igreja. Paulo, que matava aqueles que conheciam e andavam com Cristo. Paulo era aquele elemento surpresa, o novo de Deus. E Paulo, você vai ver depois no Novo Testamento, você vai ver o tanto que Paulo foi um dos homens mais importantes para a fundamentação da igreja. Muito do que nós vivemos aqui estão nas cartas que Paulo escreveu para os Efésios, para os Colossenses, Filipenses, Coríntios, Romanos. São cartas de alguém totalmente improvável. Tem uma mulher no Brasil, não vou falar o nome dela, mas ela já está despontando. Ela é uma improvável. Era uma mulher sensual, uma mulher totalmente perdida, e Deus já está pegando essa menina e levantando ela com uma autoridade jamais vista. Sabe o que é isso? É um caminho no meio do deserto, e fará rios brotar da terra seca, de lugares improváveis. Então posso dizer uma coisa para você: se prepare, porque vai ter algo novo nesse tempo para nós. Deus fazendo coisas novas. Por isso se desgrude do velho quanto que você puder, para que você não se ofenda com o novo, para que você entenda o agir de Deus, porque Ele fala: vejam, eu já comecei. Será que você não percebe ainda o que eu estou fazendo? Perceba aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, em nome de Jesus. Ele está mudando o cenário, está agindo onde ninguém espera, nos lugares mais impossibilitados Ele está agindo, Ele está fazendo. E essa mudança, sabe, ela alcança não só a tua vida, mas ela alcança a tua casa, o teu chamado, o ministério que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus fez. E uma das palavras que tem me norteado nesses dias, você tem falado muito comigo: anda na minha agenda. Agora é um tempo de muita agenda, né? Compra planner e tudo. Eu sei que é muito mais digital hoje do que escrito, mas ainda tem gente que prefere o escrito, né? Eu gosto do escrito. Eu tenho os digitais, mas eu amo ver ali um modelo antigo. E eu tenho muito temor hoje de pôr a mão na minha agenda, porque eu fiz uma aliança com Deus no final de 2021. Eu falei: Deus, eu quero andar na tua agenda. Eu não quero andar na minha agenda, na minha vontade. E a palavra diz que um dia Jesus falou, olha, Ele foi interrogado e Ele falou algo tão importante: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu me movimento a fazer, as obras das minhas mãos não estão condicionadas a nada a não ser a vontade de Deus, aquilo que o Pai está fazendo. Então nesses dias, eu estou nesse tempo assim, olhando para o céu, dizendo: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque eu quero estar envolvida no que o Senhor está fazendo. Porque vai passar o tempo e a gente vai falar assim: Senhor, mas eu fiz tanta coisa. E vai dizer: mas eu não te conheço. Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, Senhor, tantas coisas lindas, eu ministrei em vários lugares. Pois é, mas eu não te conheço, você não fez comigo. E a gente corre o grande perigo de fazer para Deus sem Deus, de dizer que é para Deus, mas muitas vezes é para nós. E o Senhor está falando assim para você nessa noite: anda na minha agenda, deixa eu mudar a tua agenda. Algumas mulheres que estão aqui, estão me ouvindo, quem sabe você vai ser levada a apagar algumas coisas da sua agenda, a renunciar a coisas que você queria tanto, há tantos anos, e agora de repente Deus vai dizer: filha, mas não é a minha hora. E você vai ser surpreendida por coisas que o Senhor vai derramar sobre você. Você vai ser surpreendida por presentes do Senhor no meio desse processo. Porque quando você se submete à vontade de Deus, por mais que você tenha lágrimas e dor, escute, a autoridade do céu abraça você. O entendimento do que está acontecendo vem sobre você. As pessoas perguntam: mas por que você consegue estar tão calma no meio dessa situação? Você fala: não sou eu, o próprio Senhor está ministrando comigo através de tudo isso. É Ele que está fazendo. E essa palavra veio forte, o processo da mudança, porque mudança tem um processo. Quem aqui já se mudou? Ai, Jesus, tem algumas mudanças que são chiques, não é?
Tá aqui a minha amiga Cláudia. Tá aqui a Cláudia? Onde é que ela tá? Tá lá atrás. Nós morávamos em Belo Horizonte, gente. E ela fez uma mudança no meio do processo, trocou de apartamento. Aí, como eu trabalhava lá, não pude ajudar, tal, eu pensei assim, meu Deus, né? Tadinha, uma mudança. Quando eu olhei uma foto dela no Instagram dela, ela com o pé numa piscina. Tipo assim, dia de mudança, dia de relaxar. Eu falei, hã? Eu já me imaginei como é que eram as minhas mudanças. Já te imaginou? Cabelo amarrado. A primeira roupa que você bota, você põe, porque as roupas estão encaixotadas, então sobrou, tu não esqueceu de guardar a roupa para botar, então tipo assim, aquela roupa é a roupa que vai ser a roupa da mudança. Aí tem amigo teu, vizinho, empurrando botijão de gás, e aquela coisa amarrando no caminhão, aquela situação que só Deus. Quando eu fui ver, ela tinha contratado uma empresa para fazer a mudança para ela. Eu falei, Jesus, me dá essa graça, Senhor. Em nome de Jesus. Mas todo processo de mudança, quando acaba, a gente fala, ai, graças a Deus. A gente só não se arrepende, porque a maioria das mudanças que a gente faz é para o que a gente gostaria de ir, né? Graças a Deus, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Claro que existem mudanças que são extremamente desconfortáveis e difíceis, mas a grande maioria das mudanças carregam algo novo. Carregam realmente aquela expectativa do algo novo, mas a mudança dá trabalho. E eu estava pensando outro dia, falando com Deus sobre isso, sobre transição. Eu falei, Deus, por que o Senhor está falando tanto comigo sobre transição? Eu sou tão agarrada à minha cidade, Criciúma. Hoje mesmo estava vindo de carro para cá e eu falei para minha filha, como eu amo a nossa cidade. Hoje a nossa cidade está fazendo 142, é isso? 142 anos para Criciúma. Criciúma está de parabéns. E eu amo essa cidade, e sempre quando o Senhor fala comigo sobre transições, meu coração dói. Eu falei, Deus, me deixa aqui. Mas essas transições, elas não são só físicas. O Senhor tem nos transicionado de lugares de entendimento, lugares no Espírito. Como pastor, eu posso observar aqui muitas mulheres, e caminhando com elas há alguns anos, eu vejo como elas mudaram, como cresceram, como se transformaram. Você já teve essa impressão de que a pessoa mudou tanto que você vai ter que conhecer ela outra vez? Ela já não é mais a mesma. E toda pessoa que foi transformada e mudada, ela se submeteu a um processo de transformação, a um processo de mudança. Aí você diz, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Mas eu quero te informar que esses processos são extremamente solitários, dolorosos. E eles nos esmagam. Quando Deus, Ele investe na gente, saiba disso. Deus, Ele não deixa de investir em você. Ele vai investir. Até naquela mensagem de WhatsApp que você recebe naquele momento pontual da sua vida. Sabe, aquela mensagem assim, sonhei com você. Essa palavra é para você. Eu estava orando e me veio você. Todo investimento de Deus na sua vida, Ele está abrindo um portal para que Deus te leve para um tempo e um processo de mudança e transformação. Nenhum investimento é em vão. Deus, Ele é tão lindo que Ele nos aceita como nós somos, mas Ele jamais vai nos deixar assim. Ele nos convida a uma mudança. Então Ele pega aquelas pessoas bem tagarelas que falam muito e Ele convida elas para o silêncio. Aí Ele chama aquelas mulheres que são tímidas, que são todas, e Ele desconvida elas para falar. Ele começa a fazer convite a lugares que você fala assim, Senhor, será? Sabe, todas vocês, eu posso dizer 99,9% e me incluo nisso, eu não sei se tem algum anjo aqui que está escondido, mas todas nós, quando nós nos deparamos com a vontade de Deus, nós nos sentimos incapazes. Quando você se depara com o chamado de Deus para a sua vida, você se sente completamente incapaz. Deus, não é para mim isso. Quantas vezes eu já falei assim, até está amarrado, Jesus. Meu Deus, isso não é para mim. Que coisa, que é isso? Eu não vou dar conta. Todas nós. Mas todo investimento de Deus, escute, vai te convidar para um esmagamento. Para um lugar que Deus vai extrair de você quem você é. Ali na frente da igreja tem 2 oliveiras plantadas. E eu queria falar um pouco sobre a oliveira nessa noite. Existem 3 árvores que a Bíblia mais falou. Você vai até ver em canções que é a videira, a oliveira e a figueira.
São 3 tipos de árvores que vocês vão ver Deus falando o tempo inteiro delas. Eu até peguei uma palavra em Abacuque 3,17 que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e ainda que o produto da oliveira decepcione. Por que a figueira ela fala de flores? Por que a videira fala de fruto? E por que a oliveira fala de produto? Porque a oliveira ela é multitarefas. A oliveira é multi. Eu estava estudando sobre oliveira. Se você depois sair daqui e ver, elas estão plantadas em 2 vasos ali na frente. A oliveira, ela nasce com um aspecto de sofrimento. Você vai olhar para ela, ela não é uma árvore bonita. Mas se você olhar para a folhagem da oliveira, não existe árvore com a folhagem da cor da oliveira. Ela se destaca em qualquer lugar porque ela é diferente. Ela é uma árvore diferente. E Jesus, ele fez questão de nos comparar com árvores. E muitas comparações do reino de Deus, ele usou árvores. Lembram da figueira? No meio daquela vinha, ele falou que ele ia lá buscar figos e não tinha figo. Vocês lembram da figueira que ele amaldiçoou? Mas quando ele fala da oliveira, quando a palavra fala da oliveira, vocês lembram que quando as águas baixaram do dilúvio, o que aquela pombinha trouxe no bico? Um ramo de oliveira. As oliveiras, elas são extremamente importantes na igreja. São pessoas que têm o chamado como da oliveira. Elas são curativas e elas têm multitarefas dentro dela. Deus escondeu dentro delas. E uma oliveira, ela não cai com facilidade, porque o sistema de raízes de uma oliveira, ele é muito profundo. Mas quando uma oliveira fica madura, quando você vê, a azeitona, que o fruto da oliveira é a azeitona, quando ele fica maduro, ele entra num processo para extrair todo o investimento que foi dado dentro dele. E eu não sei você, mas esse ano para mim começou com muita pressão, de todos os lados, gente. Quando a gente quer se esquivar da pressão, escute, não dá para se esquivar da pressão. Você tem que ir para baixo das asas de Deus, dizer: Deus, me fortalece no meio dessa pressão, porque a pressão vai vir. Você já viu, se você via antigamente como que era a prensa das azeitonas, eu queria trazer as imagens, mas eu não consegui. Eles colocavam numa roda as azeitonas. Imagina, a azeitona, gente, ela é muito sensível. E uma roda de pedra enorme esmagava as oliveiras, as azeitonas. Uma roda enorme de pedra. Então, contra a pressão, a oliveira não podia fazer nada, a não ser a permissão de ser esmagada. Escute o que eu vou falar para você. O evangelho é extremamente lindo. O evangelho ele é maravilhoso, mas sabe o que eu aprendi? O evangelho esmaga. Outro dia eu estava cheia de razão, dentro da minha razão. Deus, estou na minha razão, Senhor. Olha isso, Deus. E Deus falou: filha, se você quer caminhar comigo, você precisa aprender a perdoar como eu te perdoei. Você precisa andar nos caminhos que eu andei. Escute isso. O evangelho não é confortável. O evangelho é um lugar de confronto, de esmagamento. Mas a essência do evangelho só sai quando nós permitirmos sermos esmagados por ele. Você está sendo pressionada, está ruim, está desconfortável, você não está conseguindo fazer nada. Se submeta à prensa de Deus. Eu não sei o que é essa pedra gigante que está passando por cima de você. Talvez seja situações dentro da sua família, do seu casamento, internas, pressões, sentimentos. Deixa eu só falar uma coisa, não confunda crises emocionais com crises espirituais. Separe as suas emoções, a sua vida no Espírito. Vá para Deus, mas não permita que as suas dores emocionais te impeçam de viver a plenitude do Espírito que Deus quer derramar sobre você. Não confunda, não misture as coisas. Desfrute. Às vezes você pode estar ferida emocionalmente, mas você vai para a presença de Deus, você desfruta de uma graça que vem sobre a sua vida, que desnuda a sua alma, coloca em ordem os seus sentimentos. Não confunda. Não se entregue à sua alma é perigosa. Davi mesmo falou: eu quero dar uma ordem à minha alma. Te aquieta, alma.
Te aquieta, porque ainda eu vou adorar o meu Deus nessa situação. Então, em nome de Jesus, não confunda cansaço, crises emocionais com a sua vida no Espírito. Ela está viva. Escute, é você dobrar o seu joelho, vai haver vida sobre você, graça sobre você. Tem mulher que briga com o marido, está com uma crise no casamento, está tudo em crise para ela. Ela está em crise com os filhos, ela fica em crise com os amigos, ela fica em crise com a família, em crise com Deus. Tinha uma pessoa que eu conhecia que quando ela chegava perto de mim assim, aí eu falava, o que foi? Aí fulano, marido, o que ele fez agora? Fulano, assim, não tem nem força eu. Tem força para te falar o que aconteceu? Ai, gente, um dia eu falei, te levanta desse lugar agora em nome de Jesus. Se ele não entendeu, se ele não fez, te levanta. As pessoas não foram criadas para fazer a tua vontade, te levanta desse lugar. Aí outro dia eu vi ela bem feliz. Ai, tá tudo bem. Não, tá aquilo lá. Mas eu fiz uma escolha. Escute, faça uma escolha. Faça uma escolha. No seu relacionamento com Deus ninguém mexe. Nas suas convicções com Deus ninguém mexe. Naquilo que é você e Deus ninguém toca a mão. Ninguém põe a mão. Falaram isso sobre mim. Não muda quem você é diante de Deus. Me elogiaram, disseram que eu sou uma bênção. Não muda se você precisa se corrigir diante de Deus. Que perigo é quando nós caminhamos envolvidos pelas palavras das pessoas. Gente, eu recebi agora 5 palavras essa semana e hoje mais uma das mesmas pessoas. Aliás, pessoas diferentes falando a mesma coisa. Falando assim para mim, pastora, cuidado com as vozes ao teu redor. Não tome decisões e atitudes nas vozes ao redor. Ouça a voz do bom pastor. Tome atitudes e decisões ouvindo a voz de quem? Do bom pastor. Muitas vezes nós, infelizmente, tomamos atitudes e decisões baseados no que ouvimos das pessoas. E aí lá nos Estados Unidos, olha o que aconteceu. A pastora me deu um fone de ouvido. Dentro da caixa da pastora que me convidou para a conferência, a pastora Renata ou Roberta, mas é isso aí. Mas acho que é a pastora Renata. Ela é Renata, né? É. Ela é uma pastora preciosa, gente. Apaixonada pelo Senhor Jesus. E ela disse assim, na caixa tem um presente para você, você vai entender. Quando eu abri, tinha um fone de ouvido agora do iPhone, da Apple, que tu não ouve os ruídos ao redor. Ele simplesmente abafa, tu não consegue ouvir nada. Se tem alguém falando perto de você, você não escuta. Ele abafa e tu escuta só o som. É uma experiência incrível. Quando eu fui colocar no meu ouvido, eu falei, realmente é verdade, não dava para ouvir nada. E tu ouvia só aquilo que está ali. E estava na cartinha assim, esse é um ano onde você vai precisar ser guiada somente pela voz de Deus. Ele vai abafar as outras vozes. Então, se você quiser pegar uma verdade para esse ano, por favor, caminhe sobre a palavra e a voz de Deus na sua vida. Às vezes quando nós caminhamos na palavra de outras pessoas, no sentimento das outras pessoas, nós falhamos, nós erramos, nós somos injustos, nós falhamos. E Deus está falando isso para você essa noite. E aí eu fui olhar para a oliveira e eu pensei, qual é o processo da oliveira? Eita, qual o processo de esmagamento? Por que ele fala produto? Por que ele não fala fruto? Porque o produto, o que sai dela, é o que vai importar. Muito mais importante do que o fruto da oliveira é o que sai dela. Deus está falando assim, muito mais importante do que você é aquilo que sai através da sua vida. Rodou aí pelos WhatsApp da vida, eu recebi no grupo da família, que uma pergunta assim, se uma pessoa está com uma xícara de café, você recebeu? E alguém esbarra nela, ela derrama café, a culpa foi de quem? Né? O porquê que isso aconteceu? Porque alguém empurrou? Não, porque tinha café na xícara. Eu fiz isso porque eu estava irada. Não, querida, tinha café na xícara.
A verdade é que quando nós somos esmagados, aparece quem nós somos. Quando nós somos pressionados, aparece quem nós somos. E eu queria falar um pouco sobre, existem 4 prensas que a azeitona passa. 4 prensas importantíssimas e que produzem um produto diferente a cada uma delas. Deixa eu me achar aqui. Bom, como eu falei, as azeitonas antigamente eram postas numa prensa. Hoje é tudo em máquina. Você vai ver a máquina extraindo e saindo, né? Mas nós vamos falar sobre a primeira prensa que era extraído. É igual caldo de cana. Quem aqui gosta de caldo de cana, gente? Ai, eu amo. Com pamonha. Pamonha de Goiânia, porque não existe melhor pamonha no mundo que Goiânia, gente. Isso é uma verdade. O povo fazer pamonha boa. E a primeira prensa, é igual o caldo de cana, né? Eles colocam ali a primeira prensa. Quando a cana pensa, ai, passei, bota um limão no meio, dobra ela que tem mais. Então, a oliveira, acontece mais ou menos isso. Elas eram postas numa prensa para que, pelo peso da alavanca e aquela pedra, aquela pressão, o azeite fosse extraído. Então, a primeira prensa da azeitona é para produzir o azeite, o óleo da unção. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Eu tenho observado muito isso, eu sou muito observadora. Muita gente acha que por eu ministrar eu sou uma pessoa muito falante, ou eu sou desinibida. Gente, eu sou super tímida em alguns momentos. E fico calada e observo muito mais em alguns momentos. E essa minha parte de observar é uma parte que, graças a Deus, equilibra o meu lado comunicativo. Eu já fiz até com a Grace, psicóloga aqui. Já fiz com ela um teste bem interessante. O meu deu o quê? Eu sou uma comunicadora e sou analista, gente. É 2% da população, né? Que tem esse perfil. E aí, equilibra, né? Equilibra o meu... E é o meu lado analítico de pensar, eu comecei a observar. E agora eu esqueci o que eu estava observando. Deixa eu lembrar. Como? Eu estava observando, mas por alguma coisa, agora eu não lembro, gente. Agora eu lembrei. Ainda bem que vocês têm paciência, né? E tem pregador que esquece e vai, né? Até ele lembrar. Eu tenho que parar, gente, senão eu me perco toda. A primeira prensa, ela fala do azeite da unção. E eu observo muito isso, e não só observo, mas a gente sente isso. Quem tem unção e quem não tem unção. Uma coisa é você ter uma voz linda, você tem um dom maravilhoso de falar e de ministrar, você fazer coisas incríveis, mas sem unção. Eu lembro de uma vez, eu e o Thelma, a gente teve uma experiência numa igreja, um menino que canta, gente, ele fez backing vocal de não sei quantos já ministros. Eu nunca vi alguém cantar e tocar tão lindamente como ele, de dedilhar um violão assim lindo. Enquanto ele tocava e cantava e dedilhava aquele violão, eu sentia uma angústia dentro de mim, uma angústia. Eu falei, meu Deus, que angústia é essa? Está amarrada em nome de Jesus, assim, um peso. Não sei se você já participou de algo que tinha um peso. Aquele lugar ficou pesado. Eu falei, Deus, o que é isso? Quando acabou tudo, o Thelmo ministrou e o Thelmo pediu naquela noite, venham à frente, você que está seco, vazio, você que precisa ser renovado pelo Senhor. Aquele ministro foi lá para frente. E quando acabou tudo, ele falou para mim e para o Thelmo, ele falou assim, eu estou vazio, eu só estou funcionando no meu dom, mas eu perdi a unção, eu não tenho mais a graça de Deus sobre a minha vida. E esse lugar é tão perigoso, porque Saul ainda estava no trono, mas ele já não tinha a graça e o favor de Deus. A unção, a autorização, gente, não tem a ver com dons, tem a ver com, com caráter e coração. Porque quando Deus falou assim, eu achei um homem segundo o meu coração, Ele disse assim, eu achei alguém parecido comigo, eu quero ungí-lo. A unção, a representatividade da unção, o que chama a unção, o que atrai a unção para a sua vida é o tanto que você é parecido com Jesus. Não é o tanto de curso, não é fazer o Casa de Isabel, não é participar de uma igreja, não está ativamente envolvida no ministério, não está aqui ministrando. Ai de mim, se eu pensar que isso aqui que eu estou fazendo hoje, se isso aqui
atrai unção para a minha vida, não. O que atrai a unção é o tanto que eu me permito ser esmagada nos meus bastidores, lá na minha casa, na minha vida. Quando eu erro como esposa, quando eu erro como mãe, você fala, você erra? Eu erro. Eu fui uma tribulação nessa viagem para os Estados Unidos. Eu vou confessar, eu fui chata. E tinha uma hora que eu falei assim, eu quero parar de ser chata. Deus, como que faz? Eu não conseguia parar de ser chata. Eu tinha muita criatividade para ser chata. E parece que quando tu tá chata, tudo te irrita. E assim, e tudo que era pra, tipo assim, parece, sabe aquelas coisas que tu pega no flagra, que... O que é que eu te falei sobre isso aquele dia? Eu falei inúmeras vezes isso para as minhas filhas. Até uma hora que a Bela olhou para a Vitória. A mãe tá chata, né? E eu estava sendo o quê? Pressionada. Sério, gente. Eu lá um dia eu me ajoelhei e chorei. Eu falei, Deus, eu não sabia que tudo isso estava dentro de mim. Essa chatice. Sabe, essa implicância. Mas por que apareceu? Porque a prensa passou. Eu fui para Deus, eu disse assim, Deus, eu quero ser grata quando as coisas não saírem de acordo com aquilo que eu planejei. Gente, para mim é difícil. Para mim já é difícil, eu falei aqui outro dia, quando eu planejo que eu vou comer em tal lugar, eu já estou sentindo o gosto da comida, não sei se você é assim. Eu chego lá, o restaurante está fechado. É só eu, gente, fala para mim que não é só eu. Tem gente chata assim também aqui? Tem, elas estão assim, ó. Gente... E assim, essa chatice veio para fora da minha vida. E aí, o que eu fiz? Cheguei no carro. Sabe o que eu fiz? A vergonha comendo. E eu pensando, mas eu sou ministra. Eu tenho uma palavra no YouTube com 3 milhões de visualizações. E eu comecei dentro do carro. E o diabo, não te desculpa com eles não. Vai perder tua autoridade. E eu comecei, Até que chegou uma hora que... Eu fiquei com dó do meu marido, das minhas filhas. E eu falei, eu quero pedir perdão para vocês. Ainda, né, no lugar aquele. Eu quero pedir perdão porque eu realmente fui chata, eu tô chata, eu acho que eu tô cansada. Eu quis dizer, né, a minha xícara estava cheia de café, me empurraram. Aí eu falei, não, eu tô chata mesmo, eu tô cansada. Gente, a pior coisa é você não descansar. Mulher com fome e cansada é um perigo. É um perigo. Descanse e coma, pelo amor de Deus. Quer fazer dieta? Não faça a sua família sofrer as consequências disso. E eu descobri que a unção, ela é nesses momentos de prensa, onde eu tive que dentro do carro reconhecer, eu fui errada. Eu fui rixosa. Eu reclamei. Eu não fui grata. E o Espírito Santo é tão perfeito que a todo momento, quando eu estava reclamando, o Espírito Santo assim, mas olha a tua família, olha onde tu está, olha o que eu estou te proporcionando, olha o que eu te dei. Agradece. Não está do teu jeito, mas está do meu. É fácil ministrar aqui, mas na hora eu queria matar, eu queria... E sabe o que Deus está falando? A unção só desce quando você permite que eu pressione você. Quando eu pedi perdão no carro, que eu reconheci que eu errei, uma paz invadiu a minha alma. Uma graça. Tem gente rindo, porque eu sei que você faz isso. Você está se identificando, porque quantas viagens de família você já estragou? Com a sua chatice. Não era nesse caldo de cana que eu queria parar, no outro. O outro tinha um pastel melhor, o outro é diferente. Eu te falei que era para te pegar aquilo ali antes. Gente, era muito engraçado. Porque assim, o Telmo já olhava assim para mim, o que eu fiz agora? Gente, olha, viajar numa pandemia não tá fácil. Tem que mostrar inúmeros documentos. Gente, a gente que andava de pasta no aeroporto. Eu disse, por que eu tô andando de pasta? Todos os documentos tem que mostrar. E eu lá com meus documentos impressos. E eu falei, o documento tá ali? Eu não tô achando, tá ali o documento. Eu falo na frente do cara, o documento tá ali. Da nossa, que a gente foi vacinado. E assim, eu fui uma pedra no sapato. Aí eu falei, pensando no carro, Jesus, eu vou chegar, vou ministrar na igreja, eu não vou passar sem confessar isso para elas. Porque depois da metade da viagem, o que deu, deu, o que não deu, não deu. Mas ainda, quando nós ia fazer o exame de Covid, queria sair pela minha boca, eu não conseguia controlar. Será que vai dar positivo o nosso exame amanhã?
Eu dizia, Jesus, me deixa curtir essa viagem em paz. E eu lá com eles passeando, e aquele pensamento, o exame vai dar positivo do Covid. E o Senhor, em nome de Jesus, quando o exame deu negativo, gente, nenhum voo atrasado, nenhuma perca de voo, chegamos aqui no horário certo. O Senhor falou assim comigo, eu preciso te corrigir nesses dias. Eu preciso que você confie em mim de verdade. A primeira prensa, ela vem com o óleo da unção, e o óleo da unção vem com quebrantamento. Posso falar, tu errou, para de querer provar que tu está certa. Sabe o que tu faz? Se abaixa. Admite, eu errei. Eu não devia ter falado. Coisa mais linda do mundo. Quando você chega para alguém, você falou isso, falei. Ai, falei. Errei, né? Mas eu falei, me desculpa. Tu pensa isso de mim? Penso. Fala a verdade, tu pensa aí, porque é verdade. Não é? Eu penso isso, mas eu quero te pedir perdão, porque é um julgamento. Seja de verdade, fale a verdade. A primeira prensa, a unção só vem com a verdade. Então, você está sendo pressionada? Teu final de ano foi só Deus sabe como foi. Né? Você vem aqui, cara de santa. Só Deus sabe. A Bela fazia assim para a irmã dela, assim para a Vitória, assim, nossa, fazia assim. Jesus. A segunda prensa, ela é mais pesada. E ela produz um azeite que ele é usado para alimentação. Então, é uma prensa mais pesada, um óleo mais denso. Ele é usado para comer, para alimentar. Todas as vezes que você permite que o Espírito Santo te prense, Ele vai usar a sua vida para ser alimento. Escute, o que extrai da sua vida para ser alimento para outras vidas. A graça de Deus, as histórias que você passou, os seus testemunhos vão servir para alguém e vão alimentar a vida de alguém. No deserto de alguém, às vezes você é um pão quentinho, um copo de água gelado. Quantas vezes eu falo o testemunho do nosso casamento, da restauração para famílias que estão passando situações terríveis, difíceis. E eu sei que naquele momento o que eu estou falando é alimento. É a força que a pessoa precisa para carregar e para estar andando mais uma jornada. A segunda prensa, ela é o alimento. A terceira prensa é mais pesada do que a segunda. Ela é mais pesada ainda. Porque o que acontece? Na primeira prensa sai fácil, você entende? Não é? O óleo da unção. Na segunda um pouquinho mais pesada, porque já é o do alimento. Mas na terceira prensa, para extrair o óleo, tem que ser mais pesado. É por isso que você vai ver que o seu relacionamento com Deus, as coisas vão se apertando. E é verdade mesmo. Parece que as coisas vão apertando, né? Vão, gente. E vão ficando mais pesadas. E vão ficando mais difíceis. É a terceira prensa. Ela é mais pesada do que a segunda e ela produz um óleo denso que ele é usado para iluminação. Olha que lindo isso. Lá em Levítico 24:2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. O terceiro azeite é aquele que ilumina. É quando Deus começa a usar a sua vida para ser uma luz para as outras vidas. É quando Deus começa a usar áreas da sua vida que você só vai enxergar através dessa prensa dolorosa. É o azeite que ilumina. É por isso que você vai ver vidas tão marcadas pela dor, tão pressionadas, e você vai ver que elas iluminam, elas são diferentes. Eu estava assistindo outro dia um testemunho de uma moça que descobriu agora que está com metástase no corpo, com câncer. Ela deve ter 30 anos e 3 filhos. E um bebezinho de colo. Um dos filhos é bebezinho de colo. E ela falou que assim, quando ela descobriu, já estava muito avançado. E o médico foi muito claro com ela. Falou, não vou mentir para você, mas você não tem poucos tempo de vida. Curta os seus filhos, faça o que você sempre quis fazer, nunca fez. E falou para a família, proporcione para ela, porque ela está tomada de tumores pelo corpo todo. E ela disse que quando ela chegou em casa, eu imagino, gente, eu vi isso. Que ela botou os filhos no berço para dormir e ela foi para ter o tempo sozinha no banho. Ela começou a chorar e ela sentiu muito medo. E Deus começou a falar para ela, Deus começou a ministrar o coração dela, que essa era uma prensa. Que Deus ia extrair um óleo da vida dela, que ia curar muitas vidas. Ele falou, eu preciso que você encare isso de uma forma diferente. E essa mulher tem usado o Instagram para ministrar vidas e pessoas. Pessoas estão impactadas com o que Deus tem feito através da vida dela.
ensinamentos preciosos. Ela usou toda essa dor, ela canalizou tudo isso para a vontade de Deus. Então, é uma prensa que ilumina. Ela é dolorosa, ela é difícil. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o seu testemunho, aquilo que hoje é luta, amanhã é testemunho, vai iluminar muitas vidas. Hoje você não entende, hoje a prensa é difícil, é até vergonhoso. Você está tão esmagado, você não tem coragem. Esse óleo que vai extrair, esse produto que vai extrair de você, vai iluminar muitas vidas, vai ser colocado em candeias. E por último, a quarta prensa, que é mais pesada do que a terceira, ela produzia uma pasta de azeite usado na fabricação de sabão e limpeza. Sabia que aquele azeite final, ele é construído nele um sabão para purificação e limpeza. E eu queria ler com vocês, para a gente terminar, Malaquias 3. Uma palavra que eu tenho muito temor de ler essa palavra. Igual eu falei, né? Eu estou colocando conselhos no meu stories do Instagram. Vocês estão vendo? Os conselhos diários. Deus falou comigo sobre isso. E o primeiro conselho que eu coloquei foi sobre conhecimento, ou a sabedoria, ou o discernimento da sabedoria, ou o temor do Senhor. Às vezes nós buscamos tanto conhecimento e falhamos no temor do Senhor. E essa palavra me deu um temor muito grande, que diz assim: vejam, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho adiante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá no seu templo. Você imagina, a gente canta, né? Vem, Jesus, nós te amamos, né? Pode morar aqui, né? Cantamos, nós somos a tua casa, vem habitar. E aqui em Malaquias fala assim: então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá, então, no seu templo. Ele vai vir. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, ele certamente virá. Escute, você que anseia por Deus, anseia pela presença de Deus. Quantas vezes na minha sala, buscando o Senhor, dizendo: Deus, eu só quero a tua presença. E Deus fala assim comigo: filha, se eu for aí na tua sala, eu vou ser o sabão do lavandeiro. E diz assim lá no 2: mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé na sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como um sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como um refinador de prata e queimará toda a impureza. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Ele está falando aquele que vocês tanto desejam, que vocês querem. Eu vou vir, mas eu vou vir como o sabão do lavandeiro. Eu vou vir como aquele que vai purificar a prata, tirar toda a impureza. E esse último sabão que Deus produz através das prensas da nossa vida é um sabão de limpeza. Vocês lembram que aquela mulher que perdeu a dracma, ela tinha 10 e perdeu uma. A primeira coisa que aquela mulher faz, uma das primeiras coisas, é acender uma candeia e depois varrer a casa. É por isso que primeiro vem a iluminação, depois a limpeza. Tenta limpar a tua casa no escuro. Tenta querer achar alguma coisa no escuro, você não consegue. O Espírito Santo vai trazer luz e clareza nos propósitos deles na tua vida nessa noite. Eu percebo isso espiritualmente, isso é tão real aqui. Muitas mulheres chegaram aqui perdidas, tomando as suas próprias decisões, com seus próprios pensamentos, e estão em pânico. Escuta, hoje o Espírito Santo está iluminando a sua vida, para que você possa enxergar com clareza os lugares que você precisa passar a vassoura, os lugares que você precisa organizar, e as dracmas perdidas que você perdeu, você vai encontrá-las outra vez. Não fuja das prensas de Deus. Quando eu olhei para essa azeitona, eu até queria uma imagem da azeitona sendo espremida, não consegui. Mas o processo de mudança, porque essa azeitona não vai ser mais desse jeito, ela vai ser totalmente esmagada. Escute isso, porque a verdade é que o que Deus está olhando é o que está dentro dela. O que Deus está olhando nessa noite é o que está dentro de você.
Por muito tempo nós vivemos um evangelho raso e uma religião de rituais. Deus está falando para você hoje: eu quero algo de verdade. E de verdade dói, de verdade tem que pedir perdão, de verdade tem que passar vergonha. Quem é de verdade e para submeter a verdade tem que passar pela prensa, tem que admitir, tem que dizer: verdade, eu errei. Igual eu cheguei no carro: eu sou chata, ai meu Deus, quase morri para falar isso. Escuta, deixa a prensa passar por você nessa noite. Tem mulher que está aqui, está sem graça, sabe por quê? Está assim, ó, olhando para o nada. Porque vai chegar em casa, vai ter que pedir perdão para o marido, vai ter que pedir perdão para os filhos. E posso te dar um conselho? Começa consertando o teu altar da tua casa. Começa fazendo a coisa certa. Que a prensa de Deus, escute, ela possa extrair de você o óleo da unção, aquele que alimenta, aquele que ilumina e aquele que vai limpar. Ainda fala de uma quinta prensa que fala de cura. Que muito daquilo que é extraído das nossas vidas através das prensas curam. Eu quero te abençoar nessa noite com essa palavra. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Muitas de vocês já estão nessa prensa, mas você não sabia. Está dando tudo errado. Talvez você falou essa frase: eu não sonhei com um final de ano assim. Não foi assim que eu imaginei meu Natal, não imaginei a minha virada de ano desse jeito, não era assim que eu queria que acontecesse. Não foi dessa forma que eu planejei. Quando a prensa chega, não é o que você planeja, é o que Ele planeja. E eu quero orar pela sua vida hoje, eu quero orar por você nessa noite, amém? Eu quero ter uma oportunidade de orar por você. Os dias são difíceis, nós sabemos disso, estamos sendo pressionados de todos os lados. Mas o Espírito Santo quer te melhorar através dessas pressões. E eu estou com uma expectativa no meu coração de encontrar com essas mulheres que se permitem ser pressionadas pelo Senhor. Eu quero experimentar da unção que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar primeiro pelas mulheres que estão se sentindo pressionadas. Você pensa assim: não tem para onde eu fugir, pastora, está difícil. Eu estou tentando escapar, eu vou para um lado, eu vou para o outro e parece que a prensa pegou. Vem que eu quero orar por você aqui nessa noite. Vem aqui, eu quero orar contigo. Vamos arrumar um lugar aqui na frente. Isso. Isso. Vem. Quero orar por você. Que as prensas de Deus, que você não fuja mais das prensas do Senhor na sua vida.